Entrei de gaiato no navio. Oh! Entrei pelo... Hoje no jornal Informalidade UFES, onde a informalidade é com nós, vamos falar um pouco sobre a administração científica. Meu nome é Medina Bonner e ao meu lado está o... Diogo Zimmermann. Agora vamos entrar no assunto. Então, a teoria da administração científica tinha ênfase nas tarefas. Ela utilizava os métodos científicos para observar e mensurar as condições de trabalho dos operários. E o grande pensador por trás dessa ideia era Frederick Taylor, que viveu entre 1820 e 1910 nos Estados Unidos, onde se formou engenheiro mecânico. E no seu primeiro período do seu pensamento foi onde ocorreu o lançamento do seu primeiro livro, Shop Management, que foi em 1913, obrigado. Onde o assunto não total, mas um assunto importante era o estudo do tempo e movimento. E além disso, ele dizia em suas linhas que um foco importante era quem trabalhava mais recebia mais. Resumindo, você recebia pelo que você trabalhava, pelo seu rendimento. Para isso ele usou cinco ênfases. O primeiro delas era o pagar mais. Ele ia pagar salários melhores para os operários que trabalhavam mais, na verdade, porque quem trabalhava mais merecia mais, um salário melhor, para incentivar eles a trabalharem realmente. E outra abordagem, ele ia utilizar os métodos científicos para estabelecer os processos padronizados. Então ele ia padronizar os processos para fazer as pessoas saberem exatamente o que deveriam fazer. É meio não deixar elas jogadas lá. Não deixar elas à toa. Elas iam saber exatamente o que tinham que fazer, o que tinham que realizar. Mas para isso eles precisavam de condições. Eles tinham que ter condições para trabalhar, condições de como vai fazer, todas as ferramentas, materiais. Então isso também era um dos tópicos dele. Então, ter as condições para trabalhar e depois serem observados, a empresa controlar o que eles estão fazendo, não deixar eles à deriva, vamos dizer assim. Ter um controle da situação. O quarto pilar, digamos que seria o aperfeiçoamento do trabalhador, do empregado. Botar eles para estudar mesmo. Exatamente, você dá um curso de formação para eles, isso tudo para ter uma produção melhor. Se você sabe fazer aquilo de um jeito certo, aquilo vai ser algo bom, entendeu? E o quinto, mas não menos importante, digamos, era o local, criar um ambiente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo período da ideia de Taylor. Esse segundo período vem com o lançamento do seu famoso livro Princípios da Administração Científica, lançado em 1911. Isso. Esse livro, o assunto dele é meio que um pouco sobre a ideia, claro, onde vem dando uma ênfase na ideia da razão. Como assim? Ele usaria essa ideia para formular uma estrutura para a empresa, para você poder acompanhar os operários. Exato. Para eles terem as condições para trabalhar. Bom, e nessa época as grandes indústrias sofriam por 3 males, que agora o Diogo vai falar um pouco sobre eles. Vamos lá. Então, o primeiro deles era a vagabundagem. Os trabalhadores não queriam trabalhar, literalmente, eles não trabalhavam. Mas por quê? Porque eles não tinham condições, eles não eram incentivados a trabalharem mais. Digamos que, se você ir para a empresa... Trabalhar muito ou trabalhar pouco, você vai receber o mesmo, não tem aquela vantagem, então, não tem aquele lucro por que eu vou pessoal? trabalhar muito e receber o mesmo que o cara trabalhou pouco? Então, ele não tinha um incentivo para a pessoa trabalhar. Então, um desses problemas era esse. Outro era o desconhecimento da gerência da rotina dos trabalhadores. Eles não conheciam literalmente o trabalho. Quais etapas, quais os processos, quais os procedimentos, o que os operários faziam. Não tinha um controle do trabalhador que trabalhava na parte da manhã, não tinha esse controle de tempo, digamos. O tempo do processo exatamente. Como que ele ia saber se o operário está trabalhando muito ou pouco se ele não sabia quanto tempo que durava o serviço? E sem essa informação também, é meio que você não consegue melhorar, ganhar mais tempo no seu trabalho. Qual é essa fala, Diogo? Não. Quando você não tem esse controle do tempo, você não consegue ter a melhoria do seu trabalho, do seu produto. Parece você mesmo. Você quer falar? O terceiro é a falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Então a empresa não tinha uma uniformidade, não era uniforme.
cada operário fazia o seu serviço de tal jeito, então ele Tal forma, deixava meio coisa livre. Era um meio que livre os operários fazendo do seu jeito, então não tinha um método exatamente, um padrão posto na empresa que vai ser desse jeito e acabou, entendeu? É isso. É isso aí. Agora nossos amigos do Jornal da Manhã, o Kelmer e o Derian, vai falar um pouco sobre essa ideia em prática. Roda a vinheta. Está para começar o Jornal Informal UFES, onde a informalidade é com nós. Bom dia, meu nome é Kelmer. Bom dia, meu nome é Derian. Agora vamos dar continuidade ao assunto que estava sendo dito. Administração científica. Aqui agora citarei uma frase que foi retirada sobre o determinado tema. Ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar a maior eficiência e prosperidade. E falaremos agora tópicos sobre a administração científica. Bom, o primeiro seria o estudo dos tempos e padrões de produção, supervisão funcional, padronização de máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais, planejamento do desenho de tarefas e cargos, princípio da execução e prêmio de produção pela execução eficiente das tarefas e definições de rotinas de trabalho. Sendo assim, agora será dito alguns termos organizacionais que foi implícito no modelo de produção que a teoria da administração científica aplicava. Agora será dito a organização racional do trabalho e será listado em tópicos. Um deles é a análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. O segundo está relacionado à fadiga humana. Bom, outro seria a divisão do trabalho e a especialização do operário e eficiência. E também tem a relação do desenho de cargos e tarefas, você colocar certinho, dividir a tarefa de cada trabalhador. Outro seria incentivos salariais e prêmios de produção, onde que o melhor funcionário que produzia com mais eficiência ganharia um aumento no salário. E também tem a relação do conceito homo econômico. Ou seria condições de trabalho, onde que tinha que ter melhorias na área de trabalho, no ambiente de trabalho dos operários. E também tem a relação da padronização. Ou seria a supervisão funcional, onde que media a qualidade na área de trabalho dos operários. Um dos princípios da administração científica seria o planejamento, o preparo, o controle e a execução dele. Isso aí estava relacionado aos princípios em que a administração científica estava embasada. E uma das pessoas que colocou todo esse estudo em prática, o cara mais importante que colocou no seu modelo de produção foi Henry Ford. Ele inseriu a administração científica nas suas indústrias. Com isso, teve algumas contribuições. E uma delas estava relacionada à forma organizacional da indústria ou da empresa. E também tinha a relação de melhorar a qualificação do profissional da área. Havia também algumas limitações, que eles não pensavam nos direitos humanos, apenas em produtividade e lucratividade. Sendo assim, encerramos aqui o conteúdo sobre a administração científica no jornal UFES Informal, onde a informalidade é com nós. É nóis. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand.